Well, this evening I'm going to be speaking to you about the high privilege of adoption. Hoje à noite eu estarei falando a vocês sobre o privilégio, grande privilégio da adoção. Particularly, I was going to speak to you about the Puritan view of adoption. Eu iria falar sobre a visão dos puritanos de adoção em particular. But then I discovered that my book on Puritan view of adoption is already in Portuguese. Aí eu descobri que o meu livro sobre a visão dos puritanos sobre a adoção já está em português. So rather than give that to you tonight, Então, ao invés de falar sobre isso a vocês hoje à in a noite, condensed form, of course, de uma forma condensada, resumida, é claro, I'll just say if you want to know that, read the book. eu diria então, se você quiser saber sobre a visão puritana de adoção, então leia o livro. So what I'm going to do instead tonight is I'm going to preach to you about adoption the way I think the Puritans would preach about it. Então o que eu farei eu vou tentar pregar sobre a adoção da maneira como eu acho que os puritanos pregariam sobre esse assunto. So turn with me please to 1 John chapter 3. Então, por favor, abra comigo em 1 João capítulo 3. And we'll read verses 1, 2 and 3. Nós leremos versos 1, 2 e 3. 1 João 3, 1 a 3 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Recently I had the privilege of preaching in Spurgeon's Church in London. Recentemente eu tive o privilégio de pregar na igreja de Spurgeon, lá em Londres, On this subject of adoption. sobre exatamente esse assunto de adoção. After I preached, a young woman came to me in a flood of tears. E depois que eu preguei, uma mulher se aproximou de mim com muitas lágrimas. She said, I've been feeling very sorry for myself lately E ela falou assim: eu tenho sentido muita pena de mim ultimamente, because I don't have any brothers and sisters. porque eu não tenho nenhum irmão ou irmã, I'm an orphan. eu sou órfã, I have one uncle in Australia eu tenho um tio na Austrália who never calls me. que nunca liga para mim. And I felt I have no relatives at all. E eu sinto que eu não tenho nenhum parente. But tonight I realized for the first time in my life Mas hoje eu percebi pela primeira vez na minha vida that every Christian around me is my brother and sister que todo crente ao meu redor é meu irmão e minha irmã. in the best family on earth. E a melhor família da terra. And that God is my father E que Deus é meu pai. and Jesus Christ my older brother. E que Jesus Cristo é o meu irmão mais velho. And that I belong to a family that no man can ever number. E eu faço parte de uma família que nenhum homem pode contar o número dela. Tonight I want to show you the apex of comfort that flows from this truth. Eu queria hoje à noite mostrar o ápice do conforto que flui dessa verdade. So that you will see that not only the Puritans, but all true believers, Para que você veja que não somente os puritanos, mas todos os crentes, in walking in the way of truth, ao andar no caminho da verdade, walk not only as pilgrims, andaram não somente como peregrinos, but also as adopted sons and daughters of the Most High God. mas também como filhos adotados do Altíssimo Deus. Let's pray for God's blessing. Vamos orar pela bênção de Deus. Holy and heavenly and tender Father, Pai santo, tenro e celestial. we thank Thee so much for being the Father of every believer in this audience tonight. Nós te louvamos por seres o Pai de cada crente nesta plateia hoje à noite. And we thank Thee, Lord Jesus, for being our elder brother. E nós te louvamos, Senhor Jesus, por ser nosso irmão mais velho. And we thank Thee for all the brothers and sisters around us, E nós te agradecemos pelos todos os irmãos ao nosso redor. for the cloud of witnesses in the past and in the present, Pela nuvem de testemunhas no passado e no presente. and for the glorious family homecoming that awaits us in the great day. E pela gloriosa festa familiar que está por vir Help me to nos dias preach now futuros. as a dying man to dying men Senhor, me ajuda a pregar como homem que vai morrer, para pessoas que vão morrer, of this glorious truth sobre essa verdade gloriosa, of our
eternal adoption. sobre a eterna adoção. We pray in Christ Jesus. Nós Amen. oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. The triune God delights in family planning. O Deus triuno, ele se deleita em planejar sobre família. But unlike most human family planning, Mas diferente de muitos planos familiares which is de restrictive humanos and limiting, que são restritos e limitam, God's family plans are expansive. os planos familiares de Deus são de expansão. He plans for a family that no man can number. Ele planeja uma família que homem nenhum pode contar. And this doctrine of adoption E essa doutrina da adoção is a foundational factor in God's family planning. é um fator fundamental no planejamento de Deus. Now, this glorious doctrine of spiritual adoption E essa doutrina da adoção espiritual is addressed several places in the New Testament, é tratada em vários lugares no Novo Testamento. the most famous of which are Romans 8 Os mais famosos, os textos mais famosos são Romanos 8 and Galatians 4. e Gálatas 4. 1 John 3 is sometimes pushed to or sometimes marginalized. 1 João 3 muitas vezes é colocado de lado, escanteado. But I want to show you tonight, this too is a primary text Mas eu on gostaria- adoption. Eu gostaria de lhes mostrar hoje à noite que esse também é um dos textos principais sobre a adoção. This evening I want to do 4 things with you. E eu gostaria de nesta noite fazer 4 coisas com vocês. First, we want to look at the wonder of our adoption. Primeiro, eu gostaria de olhar a maravilha da adoção. Second, its Trinitarian foundation. Depois, a fundamentação, o seu fundamento trinitário. Third, its transforming power in all our relationships. Em terceiro lugar, o seu poder transformador em todos os nossos relacionamentos. And fourth, we'll conclude by summarizing adoption's blessings and responsibilities. E em quarto e último lugar, nós olharemos as bênçãos e as responsabilidades que advêm da adoção. John begins our text this evening with this amazing declaration, "Behold." João começa o seu texto com essa exclamação: vede, Look at this. olha isso aqui, What manner of love is this que grande amor é esse that the Father has bestowed upon us, que o Pai nos tem concedido, that we should be called the sons of God? a ponto de sermos chamados filhos de Deus. In the original Greek, you could translate it this way. No grego, no original, você poderia traduzir da seguinte forma: Behold, from what world does this kind of love come? olha, de que mundo vem esse tipo de amor? It's the same phrase that's used in Matthew 8, verse 27. É a mesma palavra usada em Mateus 8:27, Or Matthew says, "What manner of man is this?" onde Mateus diz assim: que tipo de homem é esse? Literally, from what realm does this man come? Literalmente, de que esfera vem esse ser humano? That even the winds and the sea obey him. Que até o vento e o mar lhe obedecem. You see, this fatherly love has come from another realm. Veja, esse amor paternal vem de uma outra esfera. It's beyond the realm of human experience. Ela vai além da esfera da experiência humana. John is astonished by it. E João está pasmo com isso. Why would the Father love rebels and enemies? Como é que o pai iria amar rebeldes e inimigos? Those who declared war on him. Aqueles que declararam guerra contra ele. How could they be sons of God? Como é que eles poderiam ser filhos de Deus? How could he bring them into his family Como é que eles poderiam ser, ele poderia trazê-los para a sua família? and give them the family God name E dar o nome de Deus a and eles. the family privileges E os privilégios de família. and all the family benefits? E todos os benefícios da família. Behold, what manner of love is this? Vede, que grande amor é esse? One Puritan put it this way: Um dos puritanos disse da seguinte maneira: from being a child of the devil to becoming a child of God. Saindo de ser um filho de Satanás para se tornar um filho de Deus, From being a child of wrath to becoming the object of God's favor. deixando de ser um filho da ira para se tornar o objeto do favor de Deus, From a child of condemnation de
sair de um filho da condenação to becoming an heir of all the promises of God, a se tornar um herdeiro de todas as promessas de Deus. and to be exalted from greatest misery to highest felicity. E ser exaltado da maior miséria para a maior felicidade. This exceeds all comprehension and all adoration. Isto excede toda a compreensão e toda a adoração. Now, John is writing this as an elderly man. Agora, note que João está escrevendo isso aqui como um homem mais velho. His amazing love for God's amazing love Ele está amando o amor maravilhoso de Deus. has not waned. E esse amor não acabou. Sometimes when a person gets old, their spiritual passions tend to fade away. Às vezes, quando as pessoas estão envelhecendo, as suas paixões espirituais começam a apagar, a sumir. That's what a pastor is always afraid of. É isso que um pastor às vezes tem medo de acontecer com ele. As he gets older, he's afraid that his passion for Christ is going to wane. Quando um pastor fica mais velho, ele tem medo de que a sua paixão vá aos poucos morrer. But here is this old man nearing 100 years of age. Mas aqui está um homem velho, perto dos seus 100 anos de And idade, he's overwhelmed with the love of e God. ele está pasmo com o amor de Deus. What kind of love is this? Que tipo de amor é esse? It's as if John's in his first love. É como se João estivesse no seu primeiro amor. What an amazing thing. Que coisa tremenda. Amazing love, how can it be? Ah, grandioso amor, como é que pode ser? That thou, my God, shouldst die for me. Que o Senhor possa morrer por mim. You see, the amazing part of this wonderful doctrine of adoption Veja, o que é de espantoso nessa linda doutrina da adoção is that the whole triune God is involved. é que todo Deus triuno está envolvido nisso. That's my second thought this evening. Esse é o meu segundo pensamento This nessa noite. Trinitarian foundation of adoption. Esse fundamento trinitário da adoção. You see, we have departed from God in paradise. Veja, nós nos afastamos de Deus no paraíso. But God the Father so loves his people Mas Deus o Pai ama tanto o seu povo that he gave his only begotten Son que Ele deu o seu único Filho to suffer for us and to die for us, para sofrer por nós e morrer por nós. to choose us and to call us to himself, Para nos escolher e nos chamar para si. and to give us all the privileges and blessings of being his bona fide children. E para que nos dar todos os privilégios e bênçãos de sermos seus filhos que recebem os bens. And God the Son earned all these blessings for us E Deus o Filho conquistou todas essas bênçãos por through his nós, propitiatory death, através da sua morte propiciatória. and granting us faith by his Spirit, E nos concedeu fé por intermédio do seu Espírito, by which we become the children of God. pelo qual nós nos tornamos filhos de Deus. And the Holy Spirit changes us from children of wrath E o Espírito Santo nos transforma de filhos da ira, by regeneration, através de regeneração, or the new birth, ou novo nascimento, into becoming the children of God. para nos tornarmos filhos de Deus. And notice that John refers to this new birth in 1 John 2:29, E veja que João se refere a esse novo nascimento em 1 João 2:29, the verse that immediately precedes our text. o verso que precede o texto que nós lemos. And this actually explains the relationship between our adoption and our regeneration. E isso estabelece então o relacionamento que há entre a nossa adoção e a regeneração. You see, if in adoption we were only to receive the privileges of being God's children, Se na adoção nós simplesmente recebêssemos os privilégios de sermos filhos de Deus and the status of being God's e o children, status de sermos filhos de Deus, something would still be missing. algo ainda ia ficar faltando. Family likeness would be missing. Semelhança familiar ia ficar faltando. Sometimes you see families with adopted children, Às vezes você vê famílias com filhos adotivos and the children don't look like their parents at all. e os filhos adotivos não se parecem com os pais de maneira alguma. The children have the status of belonging to the family, Eles têm o status de pertencer à família, but they don't look like the family. mas eles não se parecem com a They família. don't act like the family. Não agem como a família. By adoption, we get the status of being in God's family. Pela adoção, nós obtemos o status de fazermos parte da família de Deus. By regeneration, we get the nature of God.
Pela regeneração nós ganhamos a natureza de Deus. We're made a new creation Nós somos feitos uma nova criatura. so that we begin to look like God, Para que nós comecemos a nos parecer mais com begin Deus. to act like God. Para que possamos agir mais parecidos com Deus. And so the Holy Spirit is very involved in adoption Então o Espírito Santo está muito envolvido na adoção, through regeneration. através da regeneração. And it is by this glorious doctrine combination of adoption and regeneration E é através dessa gloriosa combinação doutrinária de adoção e regeneração that we really belong to God in every sense of the word. que nós pertencemos a Deus em todos os sentidos. What about you tonight? E você hoje à noite? Do you have a new nature that cries out for the living God? Você tem uma nova natureza que clama pelo Deus vivo? Have you been adopted into God's family? Você foi adotado na família de Deus? Do you live under His fatherly love and fellowship and protection? Você vive debaixo do seu amor paternal, da sua proteção? Have you been transferred from Satan's slavery Você foi transformado da escravidão a Satanás, to the Father's sonship a filiação para com o Pai, by God's astounding grace? pela graça maravilhosa de Deus? And does it make you want to be God's servants, God's willing slaves forever? E isso faz você desejar ser filho, ser escravo de Deus para sempre? You see, once you realize what God has done for you in adoption, Observe, uma vez que você começa a entender o que Deus fez por você na adoção, you will want to serve Him forever. você vai querer servi-lo para sempre. Let me illustrate that. Deixa eu ilustrar isso aqui. In the 1850s, there was a wealthy Englishman Na década de 1850 havia um inglês muito rico. who went to California Foi para o estado da Califórnia. and participated successfully in the gold rush. E ele participou com sucesso daquela corrida para o ouro, para as riquezas daquele lugar. He made millions more. Fez mais dinheiro ainda. On his way back to England, he passed through New Orleans, No seu caminho de volta à Inglaterra, ele passou pela cidade de Nova Orleans. and he did what many tourists did at that time. E ele fez aquilo que muitos turistas faziam naquele tempo. He went to see the infamous slave trading block. Ele foi ver o infame mercado de escravos que havia naquele And lugar. as he approached the site, he noticed a beautiful young African girl on the trading block. E ele, à medida que ele se aproximou daquele lugar de troca de escravos, compra de escravos, ele viu uma jovem negra escrava muito bonita. And he observed that there were two men trying to outbid each other for her. E ele percebeu que haviam dois homens tentando, naquele leilão, vencer a compra dela, ganhar e finalmente comprá-la. And they were speaking to each other terrible things about what they would do to her if they were to get her. E eles estavam falando coisas terríveis sobre o que eles fariam com ela caso eles a comprassem. The Englishman became very angry. Aquele inglês ficou muito irado. He raised his hand and said to the auctioneer, "I'll give twice the price." Ele levantou a sua mão e disse para aquele que estava organizando o leilão: eu vou dar o dobro do preço. The auctioneer stopped and said, "No one has ever paid that much for a slave. Aí o homem que estava organizando o leilão falou assim: ninguém jamais pagou tanto por um escravo. Do you really have the money?" Você realmente tem o dinheiro? The Englishman reached into his pocket and he waved the bills. E aí o inglês tirou o dinheiro do seu bolso e mostrou o dinheiro. The auctioneer said, "Sold." E aí aquele que estava organizando o leilão disse: vendido. The Englishman came forward and took the young woman by the hand. O inglês chegou e pegou aquela jovem escrava pela mão. But as she came off of the slave trading block, Mas à medida que ela desceu daquele palco, daquele tablado onde os escravos ficavam ali à vista de todos, and got on his level, e chegou no nível do inglês, she spit at him in the face. ela cuspiu na cara dele. And he wiped the spit away. E ele limpou o cuspe dela. And he took her a few blocks Aí ele andou algumas quadras com ela to an office. e entrou no escritório. And after a short argument with the man in the office, E depois de argumentar um pouquinho e discutir um pouquinho com o homem que estava lá no escritório, he got some papers and signed them. e aí ele pegou uns papéis e assinou esses papéis. And he turned to the young woman and said, here is your freedom papers. E ele virou para aquela mulher e disse assim: aqui estão os seus papéis de liberdade. And she spit him in the face. E ela cuspiu na cara dele de novo. He wiped it away. E ele limpou o seu rosto. He said, don't you understand? E ele disse assim: você não entendeu? You are emancipated. You are free. Você está emancipada, você está livre. She stared at him Ela olhou pasma para ele. and fell at his feet Caiu diante dos pés dele. and began to weep. E começou a chorar.
Finally, she looked up at him and said, "Do you really mean that you bought me to set me free?" Você quer dizer que você realmente me comprou para me libertar? You paid a higher price than anyone's ever paid just to set me free? E ela diz assim, você pagou um preço maior do que pessoa jamais pagou para me libertar? Yes, he said. Ele disse sim. And she wept again. Ela chorou de novo. And after a while, she looked up at him and said, E aí depois de um tempo ela olhou para ele e disse assim, "Sir, I have just one request. Senhor, eu tenho só um pedido. Can I belong to you forever?" Eu posso pertencer a você para sempre. You see, that's what happens in adoption. Está vendo isso que acontece na adoção? Jesus Christ, whom we have spit in the face with our sins, Jesus Cristo, a quem nós cuspimos na cara com os nossos pecados, repeatedly, repetidas vezes, has bought us to set us free. nos comprou para nos libertar. And when he sets us free, E quando Ele nos liberta, as his adopted children, como filhos adotivos, we want to belong to him and to his family forever. nós queremos pertencer a Ele e a sua família para sempre. And we want to serve the triune God for our entire E lives. nós queremos servir o Deus triuno para todas as nossas vidas. Thank God for the Trinity. Deus seja louvado pela Trindade. Let me go to my third point, transformed relationships resulting from adoption. Deixa eu falar aqui do meu terceiro ponto. Relacionamentos transformados pela adoção. Adoption brings blessings into a believer's every sphere of life. Adoção traz... Every sphere of life, every part of life. It brings blessings. Okay. A adoção traz bênçãos para o crente em todas as áreas da vida. It blesses my relationship to God, E abençoa meu relacionamento com Deus, to the world, com o mundo, to myself, comigo mesmo, to my brothers and sisters in Christ, com and os so meus on. irmãos e irmãs em Cristo. And all my relationships E todos os meus relacionamentos are enhanced and augmented because of adoption. são aumentados, engrandecidos por causa da adoção. Jesus Christ himself is living proof of this. Jesus Cristo é prova viva disso. Jesus walked this world with a unique consciousness of being the Son of God. Jesus Cristo andou por esse mundo com uma consciência muito singular de que ele era filho de Deus. He said, "I seek not my own will, Ele disse assim, eu não busco a minha vontade, but the will of my Father who has sent me." mas a vontade do meu Pai que me enviou. Even when he was a 12-year-old boy, he said, Até quando ele tinha 12 anos, ele disse, "Don't you know, mother, I must be about my Father's business?" mãe, você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? More than 30 times in the Gospel of John alone, Mais de 30 vezes, só no Evangelho de João, Jesus speaks of my Father. Jesus fala do meu Pai. Now Jesus turns to his disciples Agora, Jesus se volta para os seus discípulos, and he says, "You must also let your lives be controlled by this thought, e ele diz assim, vocês também devem deixar suas vidas serem controladas por esse pensamento, that God is your Father and you are his child." de que Deus é o seu Pai e vocês são filhos dele. And Jesus repeatedly urges that this relation with his Father E Jesus, então, repetidas vezes, ele clama para que esse relacionamento com o Pai is the foundation of the Christian life, seja o fundamento da vida cristã, the foundation of Christian discipleship. o fundamento do discipulado cristão. He says, "Why are you anxious about things that the Gentiles are anxious about? Jesus diz assim, por que vocês estão ansiosos com as coisas que os gentios ficam ansiosos? Why are you anxious about food and clothing? Por que vocês estão ansiosos com comida, bebida? Your Father knows you have need of all these things." O teu Pai sabe que você tem necessidade de todas essas coisas. And he teaches them to pray, "Our Father which art in heaven." E ele os ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus. You see, he's teaching his disciples, your whole life has to be lived in relation to your Father. Perceba, ele está ensinando que toda vida deve ser vivida a partir desse relacionamento com o Pai.
Now, what John is doing in the text before us, O que João está fazendo no texto aqui que nós lemos, he is showing that our every relationship is transformed by this doctrine of adoption. ele está mostrando que todos os nossos relacionamentos são transformados por essa doutrina da adoção. I want to look at 5 of them with you briefly. Eu gostaria de olhar 5 desses relacionamentos brevemente. The first is the obvious one, our relationship to God. O primeiro é óbvio, nosso relacionamento com Deus. When the gospel breaks in upon us Quando o evangelho adentra a nossa vida and we are led by the Spirit e nós somos conduzidos pelo Espírito to discover the amazing truth that God is our Father in Christ Jesus, a descobrir, nós descobrimos que Deus é o nosso Pai em Cristo Jesus, our entire life changes. nossa vida muda por inteiro. That's what happened to Martin Luther when he read Romans 1:17 and the Spirit applied it to his soul. É isso que aconteceu com Martinho Lutero quando ele leu Romanos 1:17, o Espírito aplicou isso à sua vida. Instead of a relationship of slavish fear, Ao invés de um relacionamento de temor próprio de escravo, there is now a relationship of childlike fear. existe agora um relacionamento de temor próprio de filho. The fear of God, which esteems the smiles and frowns of God, O temor de uma criança que estima tanto o sorriso quanto a testa franzida de um pai. to be of greater value than the smiles and frowns of men. E valoriza mais do que os sorrisos e o franzir dos homens. Now permeates the depths of our hearts. E isso agora permeia as profundezas do nosso coração. And there's a sense of security that fills us. E existe um senso de segurança que nos preenche. Today, people are hungry for security. Hoje em dia, as pessoas estão famintas de segurança. The problem is they look for it in the wrong way and in the wrong O places. problema é que eles olham da maneira errada para as coisas, para os lugares errados. My dear friends, the only place in all the universe where you can find true security Meus amigos, o único lugar que você pode encontrar verdadeira segurança em todo o universo is in belonging to the household of the Heavenly é Father, pertencer à família do Pai Celestial. the Father and God of our Lord Jesus Christ. O Pai do nosso Senhor Jesus Our Cristo. security is in fellowship with Him and His Son. Nossa segurança está no relacionamento com Ele e com o seu Filho. Today, there's no such thing as job security. Hoje em dia não tem mais nada que assegure você no trabalho. People lose their jobs in their early 60s. As pessoas perdem o seu trabalho quando estão já nos seus 60 e poucos anos. There's no such thing as security in business. Não tem mais segurança nos negócios. People are faced all the time with financial bankruptcy. As pessoas são todas as vezes assoladas com a ideia de ir à bancarrota nos seus negócios. So much in life is crumbling away. Tanto na vida está se ruindo. The most powerful company on earth has not lasted more than a few hundred years. A maior empresa na Terra não dura mais do que algumas centenas de anos. There's nothing secure but God Não existe nada mais seguro do and que His Deus kingdom, e o seu reino, which has lasted for thousands of years. que tem durado milhares de anos. For the gates of hell shall not prevail against the church of God. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. I'll never forget the day I left the United States Army. Eu nunca me esqueço do dia em que eu deixei o exército norte-americano. The sergeant, who was my boss, O sargento que estava acima de mim, era o meu chefe, came to say goodbye to me. veio até mim para dizer até logo. He was a great guy. Ele era uma pessoa excelente. He said, son, Ele falou assim, filho, I hope you can make it out there in the big bad world. ele falou assim, eu espero que você consiga aí viver nesse mundo mal aí fora. I said, what do you mean, sir? Aí eu falei assim, o que o senhor quer dizer? Well, he said, it's a big bad world. Eu quero dizer que esse mundo é grande e mal. We've got the comfort here of the security of working for Uncle Sam, the U.S. government. Aí ele disse assim, aqui nós temos a segurança de trabalhar para o tio Sam, o governo norte-americano. So whatever happens to me, the government will take care of me. Então, aconteça o que acontecer comigo, o governo vai cuidar de mim. Oh, sir, I said, Oh, Senhor, eu disse, I've got a better security than you. eu tenho uma segurança maior que o Senhor. I've got the God of the universe to take care of me. Eu tenho o Deus do universo para cuidar de mim. And He will do so. E Ele o fará. You see, this is what Jesus was teaching His disciples. Veja, isso é que Jesus estava ensinando os seus discípulos. Think about the God of the universe as your Father. Pense no Deus do universo como seu Pai. Think about the love of a human father. Pensa no amor de um pai humano. Disciples, if you, being evil, know how to give good gifts to your children, Discípulos, se vocês sendo maus sabem dar boas dádivas para os seus filhos, how much more shall not your Father in heaven quanto mais o seu Pai que está nos céus.
give good things to them that ask him. sabe dar boas dádivas àqueles que lhe pedem. There's security when I have my Father's hand. Tem a segurança quando eu tenho a mão do meu pai. One time when my son was very young, Uma vez, quando meu filho ainda era muito novo, we were on vacation. nós estávamos de férias. And somehow we got stuck in a very dark alley in a big city. Nós ficamos, não sei como, presos lá num beco muito escuro numa cidade grande. And I was walking hand in hand with my son. E eu estava andando mãos dadas com meu filho. And I was nervous. E eu estava preocupado. And I looked at him E eu olhei para ele and I said, are you feeling a little bit nervous? e eu falei para ele assim: você está se sentindo um pouquinho nervoso? Com medo? Nervous, he said. Ele perguntou: com medo? Why, Dad? Por quê, pai? Oh, well, I just thought maybe you were. Aí eu falei assim: pensei que talvez você tivesse um pouquinho No, de medo. no, Dad, I'm not nervous because I've got your hand. Ele falou assim: pai, eu não estou nervoso, com medo, eu tenho a sua mão me segurando. And you're my dad. E você é meu pai? I know you're strong. Eu sei que o senhor é forte. I know you'll protect me. Eu sei que o senhor vai me proteger. Well, he had more confidence than I did. Ele tinha mais confiança do que eu tinha. But you see, when we have God's hand, Mas veja, quando a gente tem a mão de Deus, we have the God of the universe. nós temos o Deus do universo. And you see, as we walk each day E veja, quando a gente anda dia após dia, as his adopted children, como filhos adotivos dele, we can get up in the morning nós podemos levantar pela manhã with joy and excitement com alegria, com empolgação, and say, I get to serve my Father today. e dizer assim: hoje eu posso servir o meu pai. And my Father will take care of me today. E o meu pai vai cuidar de mim hoje. So even the bad things that seem to happen to me Então até as coisas ruins que podem acontecer comigo, are really good things in my Father's hands. são na verdade coisas boas na mão do meu pai. Everything will be all right Tudo vai estar bom, because my Father makes no mistakes. porque o meu pai não comete erros. He loves me. Ele me ama. He loves me intimately. Ele me ama intimamente. And you see, it's this love of my Father in heaven that shapes my entire relationship with God. Veja, é esse amor do meu pai que está no céu que molda o meu relacionamento com Deus. Through the Lord Jesus Christ, Através de Jesus Cristo, by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. May I say just a word to those of you who have not had good experiences with your earthly father? Eu queria dizer aqui uma palavrinha a vocês que não tiveram boas experiências com os seus pais biológicos ou humanos. Maybe you even have a hard time receiving God as your father. Talvez você ainda tenha um pouco de dificuldade de falar de Deus como seu pai. You've had a disappointing, perhaps even bitter experience with your own father. Talvez você tenha tido uma experiência assim desapontadora, até amarga com o seu pai. I say this to you tonight. Eu digo o seguinte para você hoje: Everything disappointing in human fatherhood todas as coisas que desapontam no parentesco ou na paternidade humana, is more than corrected in divine fatherhood. corrected? More than corrected, more than made amends for. E isso é muito mais corrigido, ou é muito melhorado e muito diferente na paternidade de Deus. And everything good we experience in human fatherhood E tudo aquilo de bom que nós experimentamos com o pai humano is but a mere shadow é só uma sombra, compared to the full and perfect fatherhood of God. se comparado à plenitude da paternidade de Deus. Now, if you are a father tonight, Se você é um pai hoje à noite, you know how your heart can ache for your children. você sabe como o seu coração dói pelo seu filho. You cry out for your children. Você clama por eles. You want to be close to your Você children. quer estar próximo deles. Your children have the power to bring you much unhappiness or much joy. Os seus filhos têm poder para produzir em você tanto de sabor quanto alegrias. And yet, your father in heaven, E ainda assim, o seu pai que está nos céus, is intimately, infinitely more involved with you e o seu pai que está nos céus está muito mais, infinitamente mais envolvido com você than you are with your own children. do que você está com os seus próprios filhos. He even has every hair of your head numbered. Ele tem até todos os cabelos das suas cabeças contadas. And through his son, he brings you E através do seu filho, ele traz você. into the intimacy of the intertrinitarian circle of eternal love. E ele traz você para dentro da intimidade do círculo intertrinitário. And what an amazing security that E is. que segurança é essa?
Many of you have been beside your wife when she's given birth to a child. Muitos de vocês talvez já estiveram junto de suas esposas quando elas deram à luz a um filho. As much as you love your wife, Não importa quanto você ame sua esposa, when the doctor or the nurse hands that baby up, that newborn, to your wife, quando a enfermeira pega aquela criança e dá para sua esposa, and your wife embraces that child with amazing love, e a sua esposa abraça aquela criança com amor maravilhoso, and you stand there as a man and witness the bonding of your wife and this child, e você como homem ali testemunha a união, a ligação que há entre aquela mulher e o seu filho, you realize that somehow, suddenly, you are outside of the inner circle. você percebe por um instante, por mais estranho que pareça, que você saiu do círculo mais íntimo. There's something in that love that is unspeakable. Tem alguma coisa naquele amor que é indizível. Something that you cannot fully enter into. Tem alguma coisa ali que você não consegue entrar. And you see, that's what Jesus Christ does for his people. E é isso que Jesus faz pelo seu povo. When he brings them into the consciousness of their adoption. Quando ele os traz à consciência da sua adoção. He says, "Come, my child, let me take you by the hand. Ele diz, vem meu filho, deixe-me pegar na sua mão. Let me introduce you to my Father. Deixe-me apresentá-lo ao meu Pai. Let me bring you into the inner circle of his amazing love. Deixa eu trazer você para dentro do círculo de intimidade do seu amor. Behold, what manner of love is this, Vede que grande amor é esse. that our Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God." Que tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. You know, the story was told of a young boy, a young orphan boy on the streets of Washington, D.C. Conta-se a história de um jovem menino órfão nas ruas de Washington, D.C. He was befriended by another boy. E que tornou-se amigo de um outro menino. And he told that boy, his friend, "I have no place to go." E ele disse ao seu amigo, eu não tenho lugar nenhum para ir. "Oh," said his friend, "I can take care of you. O amigo disse assim, fica tranquilo, eu posso cuidar de você. Come with me." Vem aqui. And they walked straight into the White House, E eles entraram na Casa Branca. past the guards, Passaram os guardas, straight to the president's room. foram direto para a sala do presidente. And to the boy's astonishment, they walked into the president's room, E para a surpresa daquele menino órfão, eles entraram na sala do presidente, without even knocking. sem sequer bater na porta. And the boy said, "Dad," E aí o menino falou assim, pai, to Abraham Lincoln, para Abraham Lincoln, "This boy I found on the street. esse menino eu encontrei na rua, He needs your help." ele precisa da sua ajuda. And Abe Lincoln said, E aí o Abraham Lincoln falou assim, "I'll care for everything he needs." eu cuido de todas as suas necessidades. You see, the Lord Jesus brings us straight into his Father's throne room. Veja, o Senhor Jesus Cristo nos leva direto à sala do trono do seu Pai. And he says, "Father, I will that you meet every need of this sinner." E ele diz, eu quero, Senhor, eu vou suprir toda a necessidade dessa pessoa, Because this sinner's my brother. porque esse pecador é meu irmão. And I paid the price to make him so. E eu paguei o preço para ele ser meu irmão. And the Father says, E "I o will Pai meet diz, every need." conforme o seu pedido, eu vou suprir toda a sua necessidade. So our relationship, our whole outlook on life changes to God when we know we're adopted. Então perceba que todo o nosso relacionamento, nossa perspectiva em relação a Deus muda quando a gente sabe que é adotado. But secondly, our relationship to the world changes as well. Mas em segundo lugar, o nosso relacionamento com o mundo também muda. Look at verse 1b. Veja o verso 1b. "Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. You see, the believer's adoption by God the Father also impacts my relationship to the world. Veja, a adoção também influencia o meu relacionamento com o mundo. I don't only share the unspeakable love of the Father with Jesus, Eu não simplesmente compartilho do amor indizível de Jesus Cristo, but I also, as a believer, share with Jesus the hostility of the world.
Mas eu também compartilho não só do amor que o Pai tem para com Jesus, mas da hostilidade que o mundo tem para com Jesus. the estrangement of the world, Essa alienação que o mundo produz em relação a quem é de Jesus. even the hatred of the world. Até o ódio do mundo. Jesus said, the world has hated me, it will hate you also. Jesus diz assim, o mundo me odiou, vai odiar vocês também. And you see, the world hates us in part because it doesn't understand this amazing otherworldly love. Em parte o mundo nos odeia porque não entende esse amor que é de outro mundo. When God stopped me as a teenager, when God stopped me as a teenager and converted me, Quando Deus me converteu na minha adolescência, I went on a massive search for God. eu busquei a Deus incessantemente. And I had to tell my friends I couldn't do the things I did with them before. E eu disse aos meus amigos que eu não podia fazer com eles as coisas que antes eu fazia. A few months later, my closest friend, my former closest friend, sat me down and said, Alguns meses depois, o meu ex-melhor amigo sentou comigo e me disse, I can't understand what's happened to you. eu não entendi o que aconteceu com você. You're a different person. Você mudou demais, você é uma pessoa diferente. It's like you're living in a different world. Parece que você está vivendo num mundo totalmente outro. And you know, at the time, I didn't know what to say. Sabe, na época eu não sabia o que dizer. I wish I had said, yes, Eu queria ter dito, é isso mesmo. I'm in a different world Eu and you tô- can be in it too. Eu estou num mundo diferente e você também pode vir para esse mundo. But I didn't think of that at the time. Mas eu não pensei nisso na época. I didn't hardly understand what was happening to myself. Eu não sequer entendia direito o que estava acontecendo comigo. I just knew I was being conquered by the Lord's love. Eu só sabia que eu estava sendo conquistado pelo amor do Senhor. And the world's love was fading. E o amor pelo mundo estava apagando e terminando. I knew that before in my life, well, God was sort of like a dull black and white world. Eu lembro que antes Deus parece que pertencia a esse mundo meio sem graça e meio cinza. And this sinful world seemed full of color. E o mundo pecaminoso era cheio de cores. But now the world seemed drab and dull. Mas agora o mundo parece feio, parece chato. And God seemed full of color. E Deus parece cheio de cor. You know what I mean? Você entende o que eu quero dizer? Have you been there? Você já passou por isso? The world despises you. O mundo te odeia. The world can't understand you. O mundo não consegue entender você. They can't understand why you're willing to forsake the world's toys and trinkets. Ele não entende por que você está disposto a abrir mão dos brinquedos, dos prazeres do mundo. For a vague person you can't see, Jesus Em Christ. troca de uma pessoa vaga que você não consegue ver, Jesus Cristo. And for a Father who is a Spirit. E por um pai que é espírito. We must be prepared, friends, to be misunderstood by this world. Meus irmãos, nós temos que nos preparar para sermos mal entendidos por esse mundo. And go on our way, giving no unnecessary offense to the world, E prosseguir no nosso caminho, não ofendendo o mundo sem necessidade, even as we refuse to compromise with the world. mesmo que a gente se recuse a entrar no caminho de pecado com o mundo. And where do you get the strength to be that way? E onde é que você busca força para ser desse jeito? It's when you are adopted by God, É quando você é adotado por Deus. and God is your Father, E Deus é o teu Pai. and God and Jesus and the Spirit are your first love. E Deus, o Pai, o Filho e o Espírito são o seu primeiro amor. Then you're willing to be despised by the world Aí você está disposto a ser desprezado pelo mundo. and to be counted a fool for Christ's sake. E se tornar um tolo por amor a Cristo. That's what the power of love does. Isso é que o poder do amor faz. You see, when a man loves his wife, Veja, quando um homem ama sua mulher, then every other woman in the world is secondary. e aí todas as outras mulheres no mundo são secundárias. And when he's even tempted to flirt, E até quando ele é tentado a flertar com outra mulher, he says, no, no. ele diz, não, não. My love for my wife means more to me than all the other women in the world combined. Ele diz, o meu amor pela minha esposa significa mais para mim do que todas as outras mulheres do mundo juntas. That's how a Christian feels about his father. É assim que o crente se sente em relação ao seu pai. Thirdly, our relationship to the future
changes. Em terceiro lugar, o nosso relacionamento com o futuro também muda. Notice what John says in verse 2. Veja o que João diz no verso 2. Beloved, now are we the sons of God. It doth not yet appear what we shall be. But we Ama- know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. What a prospect. Que perspectiva! What a future. Que futuro! When he shall appear, I shall be like him. Quando ele aparecer, eu vou ser igual a ele. It means I shall be sinless. Significa que eu vou ser sem pecado? It means I shall be perfectly holy. Isso significa que eu serei perfeitamente santo? It means I won't be tempted to sin. Isso significa que eu não serei mais tentado sequer a I pecar. won't even be tempted to sin. Eu não vou nem ser tentado a pecar. I'll be like him. Eu serei igual a ele. What a glorious future. Que futuro glorioso. And so here as I wrestle with sin E aqui, enquanto eu luto e batalho contra o pecado, and confess it and repent of it every single e day, me arrependo, confesso e me arrependo dele todos os dias, and lay my head down on the pillow each night, e deito minha cabeça no travesseiro todas as noites, washed and cleansed by the blood of Jesus, lavado e purificado no sangue de Jesus, because I know I am my Father's child, porque eu sei que eu sou filho do meu Pai. I go forward into the future, Eu caminho rumo ao futuro, longing for that day ansiando, esperando aquele dia, when every shadow shall flee away, quando toda sombra vai sumir, and I shall ever be with the Lord. e eu estarei para sempre com o Senhor. Dear believer sitting here tonight, the best is yet to be. Querido crente sentado aqui nessa noite, o melhor ainda está por vir. Today we experience great blessings. Hoje nós experimentamos grandes bênçãos, Greater blessings than the world knows. maiores bênçãos do que o mundo conhece. Our Father keeps surprising us. O nosso Pai continuamente nos surpreende. He's always giving us better than we deserve. Ele dá muito mais do que a gente merece. You know, in our bathroom at home, my wife hung a plaque. Sabe, no nosso banheiro lá em casa, a minha esposa colocou lá um quadro, uma placa. It says a good marriage is when both mates realized they got better than what they deserve. Lá diz assim que um bom casamento é quando ambas as partes percebem que eles conquistaram mais do que mereciam. Well, that's how a Christian feels about God. I get much better than I deserve, always. É isso que o crente sente em relação a Deus. Eu conquistei mais do que eu merecia. Sempre é assim. In my day of greatest afflictions, No meu dia de grandes aflições, de maiores aflições, God is treating me better than on my best day in which I've treated Him. Deus me trata melhor do que no melhor dia que eu lhe trato. But if I get the best of this world, Mas se eu pegar o melhor desse mundo, better than the world ever gets, mais do que o mundo recebe, because I see all my blessings coming out of the hand of my Father, porque eu vejo todas as bênçãos vindo das mãos do meu Pai, how much better is the world to come, quanto melhor é o mundo por vir. when I will never offend my Father again. Quando eu nunca mais vou ofender o meu Pai. What a glorious future awaits. Que futuro glorioso me espera. But fourthly, my whole relationship to myself changes. Mas em quarto lugar, o próprio relacionamento comigo mesmo muda. Once I know I'm an adopted child of God. Uma vez que eu sei que eu sou um filho adotivo de Deus. Look at verse 3. Veja o verso 3. And every man that hath this hope in him, this hope of being a child of God, purifieth himself, even as he is pure. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Now the Greek word for purify here refers to undivided allegiance. Allegiance, like Allegiance, being Yeah, okay. faithful to something. A palavra puro, aqui traduzida do grego, significa uma lealdade que não pode ser quebrada. It implies a wholeness or a singleness of purpose. Um propósito que é íntegro, que não muda o seu direcionamento. An undivided motivation. Uma motivação que não é dividida. It implies Psalm 15, as we heard. Implica aqui o Salmo 15, como nós ouvimos. A lifestyle of holiness Um estilo de vida de santidade in Jesus Christ. em Cristo Jesus. You see, if I belong to my Father, Veja, se eu pertenço ao meu Pai, and He says to me, be you holy as I am holy, e Ele diz para mim, sede santos como eu sou santo, and my greatest desire in life is to please my Father, e o meu maior desejo é agradar o meu Pai, I will purify myself, eu vou me purificar, even as I am pure. assim como eu sou puro. I am made pure in my state,
in the Lord Jesus Christ, in my status with God. Eu serei puro no meu status com Deus. But I will strive to be made pure in my condition before God. Ou melhor, eu já sou puro no meu status com Deus e eu vou lutar para ser puro na minha condição com Deus. And so John says, every man, every believer that has this hope purifies himself even as he is pure. Então, é por isso que João diz assim, que todo homem, todo crente se purifica assim como ele é puro. And finally, my relationship with the family of God changes when I know that I'm adopted. Por último, meu relacionamento com a família de Deus muda quando eu sei que eu sou adotado. That kind of gossiping that we heard about, or backbiting that we heard about earlier today, O que nós ouvimos anteriormente, hoje, sobre falar mal dos outros, sobre intrigas uns com os outros, will be something that I abhor, essas coisas serão coisas que eu irei odiar, especially about my fellow believer. especialmente em relação ao meu irmão, minha irmã em Cristo. He's my brother. Ele é meu irmão. He's my sister. É minha She's irmã. my sister. And so John says later in this chapter, if you turn with me just a moment to verses 14 and 15, Então, um pouco depois ainda nesse capítulo, se você olhar versos 14 a 16, veja o que João diz. we know we pass from death to life because we love the brethren. Just read 14 and 15. Versos 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. And then John goes on to say in verse 16 that we should even be willing to lay down our lives for our brother and sister. E aí no verso 16, João ainda diz que nós temos que estar dispostos até a entregar nossas vidas pelos nossos irmãos em Cristo. If Christ laid down his life for us, should we not lay down our lives for one another? Se Cristo entregou a sua vida por nós, a gente não deveria entregar as nossas vidas uns pelos outros? So you see, my whole life is transformed when I realize I'm an adopted child of God. Então você percebe que toda a minha vida muda quando eu percebo que eu sou filho de Deus. This is the way to walk in truth in this life. Essa é a maneira de andar na verdade nessa vida. Not just the Puritan way, Não só o jeito do puritano, dos puritanos, but it's the way of every believer. mas é o caminho de todo crente. This is the way to live, this is the way to die, this is the way to meet God. Esse é a maneira de viver, a maneira de morrer, a maneira de se encontrar com Deus. Always being conscious I'm a child of my Father. Sempre consciente de que eu sou filho do meu Pai. And what benefits and what responsibilities then accrue to me. E quais os benefícios e as responsabilidades então que me sobrevêm, ou que vêm por conta dessa adoção? Let me just mention a few of these as I close tonight. Eu só vou mencionar algumas delas enquanto eu encerro nessa noite. Because I'm a child of my Father, Porque eu sou filho do meu Pai, He cuts me off from the family of Satan. ele me arranca da família de Satanás. He gives me freedom to call upon Him in His Father name. Ele me dá liberdade de chamá-lo como Pai. He gifts me with the spirit of adoption. Ele me concede o espírito da adoção. He grants me likeness to Himself and to His Son. Ele me concede semelhança a si mesmo e ao seu filho. He strengthens my faith through His gifts of promises and prayer. Ele fortalece a nossa fé, a minha fé, através dos seus dons de promessas e oração. He corrects and chastens me for my sanctification. Ele me corrige e me disciplina para que eu chegue à santificação. He comforts me with His love and pity. Ele me conforta com o seu amor, com a sua misericórdia. He offers me spiritual Christian liberty. E ele me oferece a liberdade cristã, espiritual. He preserves me and keeps me from falling. Ele me preserva e me mantém de cair, me sustenta para não cair. And He provides my every need, both physically and E spiritually. ele providencia todas as minhas necessidades, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Well, this rich bank of benefits Esse banco rico de benefícios demands my return responsibilities. exige que eu também tenha algumas responsabilidades em retorno. So I must break off former family ties with the wicked. Então eu preciso romper antigas amarras ou ligações familiares com os ímpios. And I must show childlike reverence and love for my Father in everything. E eu devo demonstrar um amor próprio de criança para com o meu pai em tudo. And I must always trust in my Father's word E eu também devo sempre confiar na palavra do meu pai and engage in my Father's work e me envolver na obra do meu pai. and submit to my Father in every providence Submeter ao meu pai em toda e qualquer providência. and obey and imitate my Father Obedecer e imitar o meu pai.
and love my Father's image bearers, e amar aqueles que foram feitos à imagem do meu Pai, and rejoice in being in my Father's presence. e me alegrar em estar na presença do meu Pai. Let me close this address with a quotation from a Puritan. Deixe-me fechar essa palestra com uma citação de um dos puritanos. We should always be comforting ourselves with the thoughts of our adoption. Nós deveríamos sempre confortar a nós mesmos com os pensamentos da adoção. We should often be feasting upon its precious privileges. Nós deveríamos estar sempre fazendo festa e ceia com os seus privilégios We should let preciosos. the joy of adoption outstrip every other joy in our lives. Nós deveríamos deixar o gozo da adoção arrancar toda outra alegria com outras coisas. Let this joy dispel every mist of every sorrow. Que essa alegria arranque ou se livre de todo tipo de tristeza. Let this joy reconcile you to every affliction. Deixe com que essa alegria reconcilie você com toda a aflição, As you await your heavenly glory, enquanto você espera a glória celestial, where you will live out your perfect adoption onde você viverá a perfeita adoção, by forever communing with the triune God. à medida que você comunga com o Deus triuno para sempre. And there you will dwell at the heavenly fountain, E lá você vai habitar na fonte celestial, where you will swim forever onde você vai nadar para sempre, in the bankless and bottomless oceans of the glory of God's love. num oceano da glória do amor de Deus que não tem fim. Praise God for his adoption. Louvado seja Deus pela sua adoção. Let's pray. Vamos orar. Glorious and beautiful Heavenly Father, Glorioso e belo Pai celestial, we love thee. nós te amamos. We love thee as our Father. Nós te amamos como Pai. No one ever had a father on earth like Christians have. Ninguém teve pai na terra como cristãos têm. Lord, thy love does come from another world, Senhor, o teu amor de fato vem de um outro mundo. a heavenly world that is beyond our comprehension, Um mundo celestial que vai além da nossa compreensão. a world that will have so much love to all eternity Um amor que vai ter tanto amor por toda a eternidade, that it will be nothing but love. que vai ser nada mais do que amor. Love indeed the triune God, Amor para com Deus triuno. and love from thee the triune God. E amor que vem do Deus triuno. Help us, Lord, to covet that heavenly world of love. Senhor, faz-nos almejar e ansiar por esse mundo celestial. And help us to walk in this world E faz-nos andar nesse mundo with the consciousness of our adoption, com a consciência da nossa adoção. and every aspect of all our relationships transformed by it, E que todos os aspectos dos nossos relacionamentos sejam transformados pela adoção. so that we might ever be about our Father's business. Para que a gente faça nada mais do que as coisas do nosso Pai. For Jesus' sake, amen. Por amor de Jesus. Amém.